Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao FeFlow Podcast, numa temporada com convidados que tá cada vez melhor. A gente tá ficando num nível, assim, incrível. Eu acabo trazendo mais pessoas da área da saúde, porque é o nicho que eu tô, mas a ideia é que você, de qualquer área, aprenda com esses profissionais, que são profissionais de sucesso, pessoas renomadas nas suas áreas de atuação. E eu trouxe uma pessoa que é para conhecimento de saúde pública, principalmente feminina e masculino também, porque o homem precisa entender dessa área para poder, inclusive, ajudar as suas mulheres, né? Ajudar mães, pessoas que estão ao redor, que é um conhecimento que é fundamental, que é Laura Delanegra, especialista em assoalho pélvico, fisioterapeuta, especialista em assoalho pélvico, traz conhecimentos atuais sobre essa área e principalmente de uma forma simples, didática e super lúdica. O Instagram dela é o Instagram mais lindo que eu conheço da área da saúde, @assoalhopélvico. Entra agora para você entender de assoalho pélvico da forma mais simples. E eu sei que esse é um dos objetivos dela, informar de uma forma acessível para todo mundo. Então, bem-vinda. Muito obrigada. Maravilhosa. Adorei a forma que você falou. Obrigada pelo convite. Obrigada eu, Laura. Um prazer te ter aqui. Vou só contar para as pessoas como é que a gente se conheceu. A gente se conheceu num curso da Face do Assoalho Pélvico em 2017. Acho que é 2017. Na verdade, acho que eu te conheci porque, né, gente, esse mulherão aqui, né, loira, maravilhosa, olho azul, alta, gente, chama atenção. Quem que é ela, né? A gente ficava se cutucando assim, quem não conhecia. Ela trabalha, ela é físio, trabalha mais com assoalho pélvico, não sei o quê. Né? Aí já me chamou a atenção, aí já comecei a te seguir. E aí você entrou numa pesquisa muito forte da área da fáscia do assoalho pélvico, né? Que acabou que foi o assunto que a gente... Foi ali a gente se encontrar, porque a gente se encontrou em muitos congressos, dando aulas nos mesmos congressos. A gente se encontrou... Depois, em outros eventos que você estava palestrando, até no da Cefisa, eu te encontrei, eu estava no público. Que mais? Nossa, a gente já se cruzou em muitas coisas. E depois você veio fazer o curso do MoveFlow, né? Que você veio para conhecer. E que eu tava grávida. Não, você descobriu que tava grávida. Ela só me manda uma mensagem assim, Fê, talvez eu não faça tudo, porque eu tô grávida. Eu, tá, quanto tempo? Então, tinha pouquíssimas semanas. Eu acho que não tinha nem 12. Nem 12 semanas. Tá bom. Bem, ela sabe o que ela vai fazer. Especialista, né, em assoalho pélvico, então ela vai ter a autorresponsabilidade dela. Tá bom. Aí depois você me convida pra te dar aula, né? Sim. Personal, pra poder te guiar nessa fase tão importante. Que foi, assim, lindo. Depois a gente vai contar a história, como é que chegou, né? O baby na sua vida, que foi bem especial. E um privilégio ter feito parte disso. E tá vendo você agora ainda mais solta dentro da sua rede social, né? Então, nossa, tem muita coisa pra gente falar, né? Mas eu tô super animada aqui. Obrigada. Tô até ansiosa aqui. Oh, meu Deus do céu. Então, conta pra gente como é que você entrou nessa área da fisioterapia, como é que você se encantou pela área do assoalho pélvico. Conta um pouquinho da sua história. Então, eu até tive um insight muito forte essa semana, aí eu conto pra vocês. Na faculdade eu sempre gostei bastante de estudar, assim, então eu fazia parte de vários grupos de estudo de ortopedia, de anatomia, e era monitora dos grupos. Mas a físio convencional era uma parte que é ortopédica, né? Era uma parte que estava muito cheia, né? E eu via meus amigos que já estavam formados meio assim, putz, o que fazer? Como que eu vou ganhar dinheiro? E foi uma preocupação, assim, para mim. E aí, no último ano, eu conheci a área da saúde da mulher e me interessei muito, assim. Falei, caramba, que coisa legal. E era uma área que estava começando, né? Muito pouco, assim. Tinha pouquíssimas pessoas trabalhando nessa área. E eu falei, gostei. E a gente tinha uma visão mais repartida do corpo, né? Então, assim, só assoalho pélvico. Eu falei, bom, mas eu acho que tem um pouco a ver com o corpo. Vou me aprofundar. E aí eu comecei a fazer a universidade... Desculpa, me formei em 2005. Em 2006 eu fiz a Unifesp. E aí fiquei lá por 10 anos, até 2016, 2017. Então foi, digamos, uma, entre aspas... um olhar mercadológico, assim, sabe? Sobre o mercado, o que poderia
despontar e expandir. Você foi para essa área pensando realmente numa área que estava ali crescendo, que podia te dar retorno, realmente, financeiro? Sim. Isso também foi um elemento que te incentivou no começo. No começo, claro que tinha que me dar prazer, né? Mas era uma coisa que eu começava a estudar e falava, putz, começava a ter uns insights, sabe? E aí o insight que eu tive essa semana é super profunda. Eu sofri um abuso, né? Quando eu era criança. E eu tinha uma dor que ninguém entendia o que era, que estava relacionado à pelve. Eu falei, cara, será que eu fui trabalhar com assoalho pélvico? Porque, querendo ou não, eu tô dando consciência das mulheres pro assoalho pélvico e que tem a ver com tudo isso que passou comigo. Enfim, já tá superada essa parte, né? Por isso que eu falo numa boa. Mas eu acho que deve ter alguma coisa meio inconsciente, sabe? Assim, vou trabalhar com isso porque, querendo ou não, você tá trazendo conhecimento para um lugar que é super sutil e, ao mesmo tempo, íntimo e que pode trazer traumas, mas, enfim. Eu falei, eu acho que deve ter sido isso também no meu inconsciente. Olha só. E aí, enfim, foi esses dias que eu tive essa... Foi na Que você ligou os terapia, pontos, né, da história. Ela que falou, será que não é isso, Laura? Eu falei, caramba, acho que sim. Tem um pouco disso, né, também. Sim, com certeza. Nossa, legal que você fala disso abertamente, porque Total. eu acredito que deve ter muita mulher que já passou por isso. Homens também, e que às vezes tem várias questões que não lidam bem Sim. por conta de não procurar ajuda, né, até pra lidar com isso. De trauma, total. É. E aí, então, né, esse, entre aspas, aí eu comecei na Unifesp a trabalhar com essa área. E aí, 2006 até 2017, mais ou menos, eu fiquei lá. A gente ajudou a fundar um setor que existe ainda, que chama de ginecologia do esporte, que trabalha com atleta. E aí, eu sempre tive uma inquietação muito grande e um tédio com as coisas. Então, acho que é o tédio que me faz sair da zona de conforto, sabe? E aí, enfim. Muito bom. E aí, por isso que você sempre está buscando inovar dentro da sua área, né? Eu vejo que você está sempre se atualizando, né? Tanto de conhecimento técnico mesmo, como também de como falar da mesma coisa de diversas formas diferentes, né? Que isso acho que é a arte de uma pessoa que informa, que facilita. Por isso que hoje você se comunica com muita gente, né? E acho que não foi tão pensado isso quando você começou com essa proposta de falar de forma mais didática, né? Não sei se foi intencional, mas como é que surgiu isso? Isso foi intencional? Na verdade, minha esposa, ela tem uma empresa que trabalha com internet. E aí ela falou, Laura, você não existe no mundo digital, sabe? Em que ano isso? 2000... Foi recente, 2018, talvez. Não, 17, talvez. Não é tão recente, mas... Ela falou, você precisa existir, né? Porque, eu vou ser encaminhada pra Laura. Você coloca Laura. Quem é a Laura? Aí aparecia foto sei lá, uma revista, foto na balada. E é assim que as pessoas se informam, muito mais do que cartão, né? Hoje em dia. E aí ela pensou no Instagram, mas eu não sabia que ia ter essa proporção. Mas... E aí, assim, eu acho que a forma com que eu falo tudo que eu falo no meu Instagram, eu faço. Então, nada que eu ensino, eu não sei fazer, sabe? Você não experimentou, né? Exatamente. Eu acho que isso que talvez a gente deixe um pouco, eu digo, nós profissionais de saúde, às vezes a gente fala muito o que a gente não faz, sabe? Sim. Então, e aí fazer sempre a mesma coisa me deixa muito num tédio. Então, às vezes eu atendo 10 pacientes por dia. Se eu ficasse fazendo exatamente a mesma coisa com todas, eu ia ficar muito cansada. Então eu tento deixar o meu atendimento mais gostoso e aí da mulher também. Entendi. E aí quando que você começou com essa área, esse estudo, né, na faculdade, a área da saúde da mulher, foi se encantando, né? No começo foi só grana. Sabe por que eu puxei esse ponto? Porque tem muita gente também que vive no fantástico mundo de Bob, né, ou no mundo romântico de que a gente tem que fazer as coisas por amor somente, né? Sim. Às vezes a gente começa pelo fator, eu preciso pagar minhas contas, tenho um boleto para pagar, e tá tudo bem, né? A gente falar sobre isso, e isso depois se tornou uma coisa que você ama, que senão você não estaria fazendo até hoje do jeito que você faz, e tão focada nessa área, né, de atuação. E aí você passa a conhecer os estudos da fáscia. Foi naquele momento ou você já começou a conhecer antes? Como é que foi essa história? Pô, então, claro que quando eu comecei a atender também, eu fui começar a ganhar dinheiro depois de 5 anos eu conseguia me bancar. Se estabilizar, vamos dizer assim. Eu tive
uma ajuda dos meus pais, mas assim, não é que também eu achava que era uma coisa pro futuro, né? Porque a saúde da mulher era uma área super Você teve uma desconhecida. visão de uma coisa, putz, daqui vai despontar lá na frente, então vou me entrar... dedicar. Tá, entendi. E claro que eu também tinha prazer e tinha Juntou as duas dedicação. coisas. Exatamente. Mas sim, teve momento que eu falei, eu tive que trabalhar com outras áreas, eu tive para me sustentar também. Tive que trabalhar com um lar de idosos, trabalhei com fisiortopédica, então também foi um mix, né? Não foi só sempre, nossa, que maravilha. E eu acho que é isso. Me dá prazer, mas às vezes não também, né? Então, eu acho que nenhum trabalho é só prazer e só delícia. E eu acho que achar que trabalho é só prazer e só delícia faz parte do capitalismo pra gente trabalhar, mas ninguém vai ter só felicidade no trabalho. Não. Então, eu conheci a fáscia com o Rolfing. Eu sou rolfista. Você é rolfista. O Johannes foi meu professor. Que legal. Então, eu comecei a fazer a formação de Rolfing, eu acho que foi 2013. E aí, na faculdade eu já tinha escutado e falei, cara, isso é muito legal, assim, me bateu muito forte. Aí eu parei, aí depois eu comecei a fazer a formação e terminei completa. Então, foi pelo Rolfing que eu conheci a fáscia. E aí, eu não lembro como... Aí eu fiz o curso do Johannes de Facial Fitness. Sim. Que aí foi com a Ana Tsubo também. Sim. A gente fez a primeira turma dele. E aí, putz, eu falei, cara, agora faz muito mais sentido. Porque eu sempre gostei do Rolfing, eu amo. Mas eu acho que o movimento faz muito mais sentido pra mim. Então, a parte toda da manipulação estrutural, que é um toque, né? Mexendo na face, eu gostava, mas eu não conseguia pensar nisso no assoalho pélvico, sabe? Então, eu pegava o pensamento e falava, tá, mas agora eu tenho um monte de coisa pra fazer uma receita, vai de um bolo, mas eu não consigo misturar os ingredientes para dar uma liga, né? E aí foi fazendo sentido, sabe? E é muito doido que depois da gestação, depois eu pari, que eu juntei e agora, tipo, eu consegui fazer o bolo perfeito. Só pra gente, como vai ter muita gente que não é da nossa área, claro. O que é o Rolfing? Tá. O Rolfing é uma terapia postural, digamos assim, né? A gente sabe que postura meio que caiu esse termo, né? Mas para ficar mais fácil, né? Para as pessoas entenderem. Isso. Que trabalha... Ele foi criado pela Aida Rolf, que é uma mulher, e ele trabalha em cada sessão uma parte do corpo. Então, a primeira sessão é a respiração, a segunda é a perna, o apoio dos pés, quer dizer, a terceira é a pelve. Então, a ideia é trazer movimento e mobilidade. Então, pode ser uma parte mais sutil de um toque, assim, por exemplo, na respiração, no pulmão ou nos pés. E pode ser uma coisa de trabalhar movimento, por exemplo. Pode ser um exercício de um pilates, pensando na visão do Rolfing. E são... teoricamente, são 10 sessões que você faz. Tem uma receita, né? E aí, cada sessão você trabalha essas coisas para você melhorar a sua relação com o corpo, a relação emocional. E aí, a gente sabe que a fáscia tem toda essa parte emocional. E foi muito doido, porque foi no Rolfing que eu descobri um monte de coisa sobre mim, assim. Então, que liberou essa parte que eu já te falei do abuso. Teve uma coisa de eu cair a ficha em relação a várias coisas de tipo eu ser lésbica, enfim. Foram muitas coisas que foram caindo e foi durante o processo, né? Porque querendo ou não, você mexeu na postura, no corpo, com esse toque na face, a gente libera muita emoção. Então é isso, tipo, é uma terapia bem legal. Hoje em dia eu não faço só Rolfing, né? Então eu uso o olhar do Rolfing para trabalhar assoalho pélvico. Mas eu não faço as 10 sessões da receita. Mas é um conhecimento que te agregou para te abrir para esse mundo do universo da fáscia. Super. Né? E aí eu quero te fazer uma pergunta, né? Como você acabou de ver o Johannes, né? O do Johannes vai passar antes do seu. Eu perguntei para ele e quero perguntar para você. Como é que você explica, de forma muito simples, para que qualquer pessoa possa entender, desde a mais velha à mais jovem, o que é fáscia? Essa pergunta. Ainda mais depois do Johannes e da Ana, que são né? visões diferentes, né? São visões diferentes. Então, eu quero deixar mais simples. Eu sei que esse podcast vai chegar para muita gente. Então, como que a gente deixa isso mais simples? Então, eu falo que a fáscia eu uso muito aquele exemplo da carne. Então, quando você pega uma carne crua e você estica e ela tem aquela pelezinha branca. Então, eu falo que isso é a fáscia, né? Que a gente chama de nervo, muitas vezes, na carne. E aí, se a gente for levar para uma visão mais ampla ou mais palpável,
uma mexerica que tem aquela casca, e aí depois tem os gomos e os gominhos. Então, a fáscia é esse tecido que conecta tudo. E aí, quando eu falo que ela tá grudada, assim, vai ter uma aderência, alguma coisa assim, ou quando a pessoa sente, né, mais desconforto, eu uso um exemplo que meu avô falou. Então, meu avô falou que a Casa Rosada na Argentina, eu nem sei se é real, tá, essa história, ela é rosada porque eles pegaram sangue de boi, misturaram com cal, e aí o sangue é uma ótima cola, né? Então, qualquer lugar que você tem uma inflamação que libera sangue ou que libera algum líquido de inflamação, vai ter aderência, vai grudar. Tá. Então, na casa rosada, eles usaram para colar, né, o sangue, e aí por isso que ela ficou rosada. E no nosso corpo, quando a gente tem inflamação ou alguma cicatriz, esse tecido vai estar grudado. E ele precisa de movimento, senão a gente tem dor. Sim. Então, uso mais ou menos esse exemplo. Não, ficou bem simples. É isso que eu quero, que a gente comece a pensar, porque a gente tá aqui para informar, né? E se a gente quer que mais pessoas se beneficiem do que a gente faz, né? Que é esse treinamento da fáscia, do assoalho pélvico, do corpo como um todo. E eu sei que você não pensa só no assoalho pélvico, a gente vai começar a chegar nisso, né? Que acho que veio daí, né? Da integração estrutural do Rolfing, que já te trouxe essa visão mais global, de que o corpo não era todo fatiadinho. E aí, quando você vem para uma coisa mais focada no assoalho pélvico, você também traz essa visão de que a fisioterapia pélvica não é só trabalhar com a pelve, né? Sim. Então, isso veio junto com o conhecimento da fáscia? Ou não, já veio antes? Como que é essa história? Eu achava isso, mas na verdade, em prática, eu não conseguia colocar. Porque até estava escutando a Daiane Lee, que é uma super pesquisadora, né? Falando que ela, nessa palestra que eu escutei, que ela falou sobre o pé, ela fala, o nome é From the Foot to the Floor, né? Do pé ao chão do assoalho pélvico. Que ela falava que eles pensavam fora da casinha, achando que era pensar no quadril. Então, há, sei lá, 20, 30 anos, eles falavam, a gente pensa super fora da caixa, só que era quadril só. Então, eu entendia que era essa conexão e eu conversava com vários professores lá do Rolfing. Eu falava, como que eu posso trabalhar assoalho pélvico pensando no corpo, só que eu não conseguia botar em prática, sabe? Então, eu acho que agora eu consigo, e aí agora, claro, tem um monte de gente também estudando, então agora faz mais sentido, a visão da fáscia fez. Então, mesmo no curso da Divo, né, que a gente fez juntas, fazia sentido o que eu via, mas na hora de colocar na prática, eu falava, tá faltando, para não virar uma receita, para ter a minha assinatura, precisa fazer sentido. Então, eu não conseguia entender. Aí, não sei se... Talvez porque você não sentia ainda, né? Acabou exatamente. Que eu fiz esse mesmo curso, talvez foi muita coisa ali, mas que não ficou palpável para sua área, né? De atuação, né? Poxa, era para ser uma coisa voltada para assoalho pélvico. Eu entendi que tem ali umas sequências, mas eu não sinto, talvez, né? Total. Talvez eu não sinto a sequência. E você já usou essa palavra do sentir, né? O Rolfing me tocou porque eu senti as minhas emoções, isso veio à tona. Então, para você, acho que esse lugar do sentir primeiro é fundamental para que você fale com mais convicção, né? Total. Tanto que depois disso eu vi que você fez muito curso. Você fazia, acho que todos os cursos que tinha de movimento para poder entender isso em você, né? Sim. Antes de você falar. E eu vi que você ia construindo isso, né? Na forma de você informar. E você sempre falou muito do universo da gestante. Só que não tanto quanto você fala agora, né? Porque aí você realmente vivenciou e você fala com muita convicção, né? Sobre essa área da gestação. Era uma vontade realmente já de ser mãe que você tinha? Conta um pouquinho disso, né? Não sei se você vai querer entrar em todos os detalhes, que eu acho que é uma história super bonita, que você pode inspirar muita gente, encorajar muita gente, né? Com o que você vivenciou. Então, e aí a gente ir para esse lugar da mãe, assim. Sim, Quando eu me vi, a gente até falou sobre isso esses dias. Quando eu me vi lésbica, a gente não tem referências de família, né? Então, eu sempre quis ter uma família, de ter filhos. Só que, eu falo, diferente de um casal hétero, você olha para os seus pais e você fala, olha, meu pai faz isso, minha mãe faz isso, então eu tenho exemplo para seguir, assim, de vida.
A gente não tem, então é difícil você ver família. A Cássia Eller tem, né? Ela faleceu, mas tem um filho. Mas não são muitas mulheres que têm. Então, foi difícil depois reconstruir essa ideia de família na minha cabeça. Mas com a minha esposa, com a Dani, a gente tipo, falava muito desde o começo sobre ter filho. Então, a gente decidiu, aí, enfim, eu engravidei. E aí a gente resolveu, né? E teve o Martim. Mas sim, ficou muito mais... Eu acho que até por isso, por eu gostar tanto de sentir as coisas, agora, claro que a minha gestação não vai ser igual à sua, como a sua não vai ser igual a de outra pessoa, nem o parto foi igual, nem tudo, nada vai ser igual. Mas eu acho que me dá mais propriedade emocional até, menos física, porque o físico cada um vai experienciar de uma forma. Mas eu sinto mais verdade em mim, sabe, agora? Pelo fato de eu ter experienciado. E também tem um olhar mais amoroso, talvez. Que eu não tinha antes, mas não sei. Mudou, sabe? Assim, tipo... Então, acho que faz muita diferença pro meu trabalho, com certeza. Eu falo que... A gente fala no Rolfing, né? Que o paciente tem o fisioterapeuta ou o terapeuta que merece. Mas eu falo, com minhas pacientes agora, com certeza tem uma Laura melhor do que foi no passado. E eu acho que isso é pra tudo na vida. Mas eu sinto mais segurança agora, digamos. Entendi. Eu vou chegar na história do Martim de novo quando a gente for falar um pouco do seu preparo, né? Legal, porque você teve um preparo, você já sabia, né? No seu caso, foi mais pensado, né? Eu não sabia dessa parte que você, desde o começo com a Dani, vocês já tinham se programado, não programado, mas era uma vontade mútua, né? De vocês serem mães, né? Desde o começo. Não foi uma coisa que foi mais uma do que a outra... Foi ali uma conversa que já teve. Queremos, né, ter uma família. Sim. Então, você deve ter tido um preparo, né? Sim. Você está com a Dani há quanto tempo? Não sei se você pode falar. Posso, claro. 2017. Nossa, então foi... 16. Foi até uma decisão rápida, né? 2016, A gente tá em 2022, 4 anos, então... Vocês já foram ali planejando, né? Foi estruturando. Aí você é uma pessoa especialista em assoalho pélvico. Pra gente levar pra uma coisa bem informativa mesmo. Claro. Você foi pensando em se preparar realmente para engravidar? Você foi pensando em preparar o assoalho pélvico? Como que você queria o parto? Isso tudo foi pensado antes? Sim. Eu acho que na minha gestação eu levei mais pra prática isso de tipo... a importância da atividade física. Eu não fiquei, e eu não acredito hoje em dia mais ainda, de ficar fazendo exercício de assoalho pélvico o tempo inteiro, assim. Então, eu não acredito nisso mesmo, assim, tipo, eu não acho que faz sentido, porque a gente não faz isso para nenhuma outra parte do corpo. Então, por que você vai mandar a mulher fazer exercício 5 vezes por dia de assoalho pélvico, sendo que ela não faz pro braço dela, sabe? Vamos só pra... Agora que eu tô pensando numa forma de a gente deixar mais didático. Boa. Explica o que é assoalho pélvico, que eu sei que você explica de uma forma super simples. Tá. O assoalho pélvico é a musculatura que tá no chão da pelve, né? Então, por isso que ele chama de assoalho. E ele envolve o clitóris, desculpa, que é o lugar que a gente tem prazer, né? A uretra, que é o buraco do xixi. A vagina, que é por onde sai o sangue ou o bebê. E o ânus, que é por onde saem as fezes. Então... Quando a gente está sentado e mexe para um lado e para o outro, tem os isquios, que são aqueles ossinhos. Aí do lado, né? Na frente tem o pubis, que está atrás dos pelos púbicos, e o cóccix. Então forma um losango, assim. Então isso embaixo é a musculatura do assoalho. E ele vai para dentro um pouquinho. Então tem uma parte mais profunda, que parece uma cuia, e uma parte mais superficial. E aí ele ajuda a gente a segurar o xixi, o cocô e o pum. Ajuda a gente a ter mais prazer ou ter dor na relação sexual. E tem muita relação com outras partes do corpo, como a boca, o diafragma respiratório, a respiração e os pés, por exemplo. Quais são os problemas mais comuns que acontecem? Incontinência, né? Que é perda de xixi espirrando, tossindo, ou aquela vontade forte que escapa o xixi, assim. Incontinência urinária. Prolapso, que é quando o órgão sai do lugar, então tem bexiga caída, o útero caído ou reto, e dor na relação sexual, são as coisas mais comuns. Mais comuns, né, que acontecem. E coisas que muitas vezes a gente escuta as mulheres falando que, é normal, né? Vou envelhecendo, fazer xixi, soltar um pouquinho, tá tudo bem, fiz força, escapou, né? Tô muito tempo, né, tendo relação, começa a doer, porque, né, perde a lubrificação, é normal. Elas acham que isso
tá tudo bem, né? E não. A gente tem uma banalização, né, mas que também tem uma coisa que eu falo que até na internet é bom e é ruim, né? Porque perder xixi não é legal, mas também falar que é anormal também, eu acho que dá um medo para as mulheres, assim, falo, ferrou, vou fazer xixi, vou usar fralda, sabe? Então, não é comum, não deveria ser tratado como uma coisa banal, mas não precisa ficar com medo absurdo, mas é importante olhar. Então, porque como é uma musculatura muito escondida, por muito tempo a gente falou que era fraqueza. E hoje em dia o que eu vejo, óbvio que é um olhar pequeno, eu não posso falar, não é um estudo, né? Mas é muito mais comum hoje em dia ter tensão nessa musculatura do que fraqueza. Eu nem falo fraqueza mais. Eu vou até dar um relato meu pessoal, né? Que eu já tive vários tipos de casos meus de assoalho pélvico. Dor de relação sexual, já tive escape. E olha que eu sou uma pessoa que trabalho muito o meu corpo. Total. E depois que eu tive contato com uma fisioterapeuta pélvica, que inclusive é maravilhosa também, e ela começou a me ensinar, Fê, você pode estar com ele disfuncional em alguns momentos da sua vida por algumas questões, inclusive emocionais. Total. Que deixam... E aí eu cheguei a fazer uma avaliação do meu assoalho pélvico e ele estava sob tensão. Né? Então, foi super importante eu ter passado por isso, porque, inclusive, eu comecei a dar uma atenção maior para estudar, para falar disso, alertar as pessoas que estavam ali no meu convívio, tanto como alunas, como amigas também, né? E falar disso abertamente. Sim. Né? Eu estava tendo escape e dor na relação porque existia uma tensão exagerada. Total. Devido a estresse também, a treinos e às vezes sobrecarregar demais, né? Ou de menos, porque às vezes você usa mais uma coisa do que outra, enfim. E a gente, mesmo sendo especialista, a gente é ser humano. Claro. E a gente também passa por várias coisas, né? E falar disso, acho que é fundamental para que as pessoas se sintam mais... ela também passa por isso, mesmo sendo especialista. Total. E tá tudo bem. Então, entender que tem essas nuances, né? Ainda mais agora, que a gente fica muito mais tempo sentada do que ficava antes, né? Sim. Ainda mais com a pandemia. Então, pode acontecer. E você tem recursos para cuidar. Por isso que você tá aí como uma pessoa que informa, você traz recursos ali simples, que às vezes a pessoa só de fazer uma conscientização, para quem não tá fazendo nada, putz, já é uma super melhora. Você deve até receber relatos disso. Eu vejo que você tem muito público de profissional e de praticante. Não praticante, pessoas que te procuram ali, te encontram, porque vem em você uma forma de se cuidar, né? Em todos esses aspectos, né? Total, eu falo que também a atenção demais leva atenção, sabe? Você tá muito atento a uma coisa, por isso que a forma com que a gente fala de assoalho pélvico na internet tem que ter muito cuidado. Porque, né, senão você a pessoa fica pensando na musculatura o tempo inteiro, ou como outra parte do corpo também. Mas é muito importante a gente falar sobre o assunto e agora acho que eu me perdi um pouco. Não, tá tudo certo. Não, você tá super no contexto. Aí eu queria só esclarecer o que é o assoalho pélvico, os problemas que tem, para as pessoas saberem, Sim, né? Claro. Achei super importante você falar disso também, da gente não deixar aquela coisa de pânico, né, do assoalho pélvico. Total. Meu Deus, se você tiver um escape, acabou, né? Não. Pode acontecer, né? E aí, a partir disso, aí a gente começa a entrar nesse seu preparo. Você sempre consciente, já foi uma praticante de diversas atividades, você realmente não é uma pessoa que curte fazer a mesma coisa. Como eu dei aula para você, eu sei disso. Tem que variar bastante para você ficar ali interessada realmente, né? E você já fez esportes também, né? Ao longo da sua carreira. Então, você tem uma vivência corporal muito grande. E aí, de repente, você achou que pudesse estar 100% já preparada, né? Pra gestação, né? Foi uma gestação super tranquila, né? Foi super. Foi bem tranquilo. Não tive dor, não tive incômodo nenhum, assim. Foi bem gostosa. Quando a gente fez as aulas, você só tinha algumas coisas que você já tinha antes da gestação. Que não foi a gestação que aconteceu por conta dela, né? E aí você estava se programando para um tipo de parto, né? E o que aconteceu? O que você esperava do parto? E como realmente foi? A gestação foi ótima. Eu tive muito enjoo no começo, mas só, assim, não tive mais nada. E eu esperava que eu ia parir com umas 40 semanas. Eu falava, acho que eu vou parir com umas 40, 41 semanas. E vai ser rápido. E aí as pessoas ficavam falando pra mim, né? Vai escorregar igual um quiabo. Todo mundo com a maior expectativa junto, né?
E aí, primeiro que minha bolsa rompeu com 37 semanas, o que não é comum, né? Então, é até melhor esperar do que a bolsa rompa só no final do trabalho de parto. Porque tem mais tecido, tem mais volume, digamos assim, não tecido. Volume para empurrar e para dilatar o colo. Então, a gente tem dilatação quando tem contração, né? Então, se a gente não tem nem dilatação nem contração, não vai ter um parto vaginal. Então, rompeu minha bolsa com 37 semanas exatamente. Não, era 36 semanas e 6 dias. Ia fazer 37 semanas. Que é um bebê antes seria prematuro, 37 semanas está pronto para nascer, assim. E aí eu não tive nenhuma contração. Então, rompeu de madrugada e eu fiquei até na manhã seguinte sem nenhuma contração. E meu médico, eu induzi com acupuntura. Mesmo assim, não pegou. E aí eu fui pro hospital, induzi no hospital. Então, eu tomei medicação, coloquei medicação para estimular o colo, né? E aí foram alguns medicamentos até começar a dilatação. Aí dilatou, enfim, começou a ter contração, foi tudo evoluindo super bem. Então, contração, dilatação. E aí chegou numa altura que ele não descia mais. E ele tava super bem posicionado. Então, o que é super bem posicionado? Ele tava olhando pra trás. Ele tava assim, né? Tipo, só que de ponta cabeça, né? Pensa que eu tô assim. Então, ele tava olhando para minhas costas e bem posicionado, que a gente conseguia ver pelo ultrassom. Mas ele não descia. Aí, teve uma hora no parto que me falaram, você tá... enfim, que fizeram um vácuo, que é tipo um desentupidor. Pensa que você coloca na cabeça do bebê para puxar. E fez fórceps, porque ele tava parado e não descia mais. E fórceps é como se fosse uma... Sabe o que é? E aí, tipo, fez vácuo, fez fórceps. O bebê não nasce, não tem mais como nascer, né? Pela vagina. Vagina, sim. Tem que ser via cesárea. E aí, isso porque a cabeça dele era muito grande. E realmente, na minha pelve, a gente fala que é desproporção cefalopélvica, né? Que é a cabeça maior do que a pelve. E aí, virou uma cesárea que, tipo... Acho que demorou até mais do que esse processo todo, assim, do vácuo e do fórceps. E aí, ele nasceu de cesárea. Nasceu meio baqueadinho, assim, mas depois ficou bem. Mas realmente não era o que eu esperava, né? Eu achava que, tipo... E na hora eu fiquei muito emocionada, assim. Tem até um relato meu no Instagram. Hoje em dia eu... Desculpa. Hoje em dia eu sei que foi a melhor coisa, mas eu acho que na hora também tem todo o fator hormonal. E tinha uma expectativa muito grande sobre, né? Como é que vai ser o parto, não sei o quê. Minha e de um monte de gente. Tanto que perguntavam pro meu médico como é que foi o parto da Laura, assim. E eu falo, cara, eu não sou... Quem sou eu, né? Na fila do pão, mas enfim. Então foi difícil, assim. Mas é doido mesmo, porque agora já faz um ano, mais que um ano que ele nasceu. É só uma foto mesmo, sabe? Então até isso foi bom pra mim, assim, como profissional, pensando nessa parte, que a importância que a gente dá na via de parto, sabe? Querendo ou não, agora é só uma lembrança. E o que eu falo muito agora é... O mais importante do parto, depois de ter passado por isso, é como você foi tratada no seu parto, sabe? Então, o que eu lembro não é por onde ele saiu de fato, mas é como que as pessoas me trataram. Então, o afeto que eu tive... Então, foi todo mundo super respeitoso comigo. Então, eu não tive nenhuma situação de uma memória ruim. E é isso que a gente vai guardar, né? E os primeiros momentos com ele. Agora, se foi pela minha vagina, pela minha barriga... Claro que eu preferia não ter um corte na barriga, mas já que teve que ter, tá tudo bem. É o que, assim... a gente fala, né? O parto, até a coisa do parto humanizado. A humanização é isso. Total. Não é o ser vaginal ou ser a cesárea. Então, se você teve toda essa experiência positiva, né? Porque se fala muito do como vai ser a criança sendo parto vaginal ou sendo cesárea, né? Mas eu acredito, bem, eu não sou especialista, né? Tanto que eu sempre chamo você quando eu preciso de uma ajuda com isso. Você já deu mentoria dentro do curso. Mas fala-se muito, porque quando é essa via, a criança é assim, quando é dessa via, é assado. Mas é o ambiente, né? Ser positivo, ser gostoso, tipo, Total. Você ter feito o seu melhor, e aí se é uma condição física realmente, né? Sim. Que não tem o que fazer. Sim. Se a cabeça realmente não tá apropriada, né? Pra você fazer o parto vaginal, mas você fez ali o seu melhor, a equipe também, né? Fez o melhor. E ele nasceu da forma que tinha que ser, né? A história dele, a sua história e tudo mais. Mas realmente você deve ter ficado um pouco ali no começo, um pouco abalada, né? Do tipo, nossa...
eu fiquei com uma incontinência urinária, assim. Ah! Cara, que eu não... Porque, pensa, eu tive... Sorte é que eu tive chance de escolher uma equipe boa, né? Então, o meu médico não faz epísio para fórceps. Que tem médico que faz epísio, que é o corte, né? No assoalho pélvico, quando vai fazer fórceps. Então, imagina se meu médico fizesse, eu ia ter um corte na vagina e um corte na barriga. Nossa! Então, eu falo que eu tive a experiência dos 2 partos em um parto só, né? Porque, óbvio, eu não tive o expulsivo, mas eu tive toda essa sensação do fórceps e do vácuo. Então, eu fui muito mexida. Então, pra ele sair, também me mexeram muito. Então, eu devo ter ficado com o assoalho pélvico bem lesionado, assim. Então, eu não conseguia... Tipo, eu tinha vontade de fazer xixi. Nos 15 primeiros dias, eu tive que usar fralda, assim. Era vontade de fazer xixi, era xixi escorrendo pela perna. Não tinha continência, assim, nenhuma. Então, foi isso. 15 primeiros dias, fogo, assim. E aí, óbvio, fui me recuperando. E agora, eu fiz um teste esse final de semana que foi pular com ele numa festa... E descendo até de cócoras, pulando no chão, e não tive mais perda. Mas até... Então, essa perda muito forte foi nos primeiros 15 dias. Depois foi recuperando. Então, com 7 meses... Não, menos. 3 meses de pós-parto, eu não perdia espirrando, tossindo, mais nada. Com 7 meses, eu comecei a fazer atividade física com impacto. Eu perdi às vezes. E com 1 ano, eu não tinha mais perda urinária. E esse seria um período normal do processo? Tipo... logo depois do parto, isso pode vir a acontecer? Não são todos os casos que tem isso, né? Boa, não. Então, como eu tive a lesão... O músculo, quando a gente tem um corte ou quando tem uma lesão, ele se desconecta, né? Então, eu acho que o abdominal eu tive um corte. E como foi uma cesárea meio de emergência, então foi um corte maior do que deveria, assim. E o assoalho pélvico teve a lesão de pressão. Então... É comum ter incontinência, a gente espera que seja menor do que isso que eu tive, obviamente, né? Então, pode ser num espirro, numa tosse. Mas o corpo da mulher se recupera, falam, até 2 anos, né? A recuperação, digo, total. O que foi comigo foi bem forte. Eu acho que talvez se eu não fosse fisiopélvica, talvez eu estivesse perdendo xixi até hoje, assim. Porque eu não ia ter... Conhecimento. E as mulheres demoram até 6 anos para procurar, né, ajuda. Isso é muito doido, né? É muito doido quando tem relacionada ao assoalho pélvico. Então, eu acho que por eu ser físio, melhorou muito mais. E aí também eu me botei à prova. Então, tipo, é isso que eu falo lá no meu Instagram. Eu faço pulo, eu faço salto e eu fico testando, sabe? Tipo, é isso que eu falo, então eu vou fazer no meu corpo pra ver. Então até perder xixi foi bom no final, pra eu testar. Sim, porque aí você realmente fala com mais propriedade agora, né? Lógico que é um estudo de caso, mas... Sim, e hoje 100% recuperada. 100%, não tem mais E nada. você se autotratou ou você recorreu a alguém, parceiro, pra poder fazer você? Eu me autotratei. Se autotratou. Fantástico isso. É possível se autotratar? Boa. Depois que você passa por um profissional, né? Assim, boa, então, eu tenho uma forma de ver o assoalho pélvico hoje muito... bem diferente do que eu via até antes do Martim nascer. Então, até essa contração dessa musculatura mais profunda, eu nem sei se cabe nesse nível, assim, tipo de profundidade. Vambora, vai. Que não é difícil de entender. A musculatura do levantador do ânus, que é aquela em formato de cuia, que é fácil sentir. Quando você faz a contração do milkshake, que é aquela do ânus e da vagina. Fiz. A gente faz isso pra sentir na boca. Rodrigo? Você nem presta atenção, ó. Tem que fazer com a gente a contração do milkshake, ó. Que é sugando o ânus pra aqui, dentro. Coitado. Então, na verdade, você tá pensando no seu ânus e sua vagina, né? O que a gente quer é que você faça esse movimento lá embaixo. Então, você vai sentir que o cóccix faz isso, certo? Então, quando o cóccix faz isso, fecha a vagina também. Então, essa é a contração que a gente sempre passou como atividade física, como exercício de assoalho pélvico. Eu não acredito muito nessa contração hoje em dia. E aí, existem até 2 vertentes hoje em dia sobre assoalho pélvico. Gente que faz isso, que é essa contração, e passa, contrai, solta dessa contração, e contrai e sustenta 10, 20 segundos. E tem gente que não faz mais nada de assoalho pélvico. Então, tem gente que trabalha com assoalho pélvico que não pede mais contração nenhuma de assoalho pélvico. E aí eu falo que eu tô distante um pouco dessa, mais próxima dessa. Então,
eu não fico passando exercício de assoalho pélvico, de contração sustentada. E aí, quando você começa a perguntar para as mulheres que fazem essas contrações, chegou no meu consultório mesmo, falando, quando eu faço essas contrações eu fico agoniada, me dá uma sensação ruim. Por quê? Porque você fica incentivando a pessoa a botar o rabo entre as pernas. Botar o rabo entre as pernas não é uma coisa boa. Então, e aí toda a visão da fáscia, que é esse que foi meu boom, que foi feito agora, assim, tipo, depois que o Martim nasceu, essa musculatura ela tem esse formato de cuia porque ela serve para fazer isso. Receber e dissipar. Então ela tem que estar relaxada e o rabo tem que estar para cima para quando vir o impacto ela fazer isso. Então não é para contrair essa musculatura em situações de espirro, tosse, numa corrida. Então esse músculo tem que ser forte, mas ele tem que ser mais flexível que forte. Então hoje em dia eu não dou mais muito exercício para essa musculatura. Eu penso numa contração mais sutil e nem falo em contração, eu falo numa ativação, numa conexão, numa lembrança da musculatura. Mas eu acredito muito mais no trabalho global, então como é que você você aperta xixi espirrando, tossindo. Como que você faz suas atividades do dia a dia? Então você vai pegar uma coisa no chão, você faz... Então provavelmente quando você for espirrar, você vai espirrar assim, ao invés de... Então eu penso muito mais na respiração, no pé, e aí o trabalho com parceiros faz muito sentido. Então hoje em dia eu atendo 3, 4 sessões as minhas pacientes, então eu avalio e aí eu trabalho junto com o personal, com o educador físico, com o fisioterapeuta que trabalha com movimento, menos do que ficar contraindo e relaxando, sabe? Mais do que ficar contraindo e relaxando. Sim. Eu não acredito muito. Então o meu tratamento foi isso. Então, tipo, quando eu fiz em mim, entender porque que a minha musculatura não estava... Eu me toquei e vi que não estava fazendo o que precisava fazer, mandar o comando para ela fazer. E aí a atividade física fez muito sentido, porque eu tava perdendo... Primeiro eu perdia subindo um degrau. Tipo, o impacto fazia eu perder. Então, o que eu tava fazendo no impacto? Como é que tava a minha respiração no impacto? Como é que tava meu pé no impacto? Como é que tava o joelho? A musculatura do entorno? Meu abdômen? E aí, agora eu faço um pouco de exercício de assoalho, mas eu penso muito mais sobre a musculatura. Não penso nela, mas eu penso nessa conexão, entendeu? Entendi. Muito bom. Muito bom. E aí hoje, né, você fala muito mais também de todas essas suas histórias, né? E eu vejo que você fala muito sobre essa questão, principalmente no começo, eu não sei como que você estava encarando ali a questão de ter que ficar sem trabalhar um tempo. Eu percebi que aquilo ali mexeu com você, né? Sim. Né? De ficar sem trabalhar, e aí depois a retomada e administrar mais esse papel, né, de mãe. E você veio com uma visão, tipo, sem romance, né? Uma coisa bem vida real que você começou a colocar, né? Do profissional, do ser mãe, do ser esposa. O falar abertamente que pra você fez bem trabalhar, porque também tem muita mulher que acha que é errado você deixar, né, o filho em casa com o seu parceiro, com a sua parceira, ou enfim, com alguém, se sente mal, né, de que... Você voltou a trabalhar com quanto tempo? Com 4 meses. O trabalho sempre foi uma coisa que me fez muito bem, né? Eu acho que me ajuda a organizar mentalmente. Então, o que eu faço também... eu acho que é um privilégio, né? Eu não trabalho hoje todos os dias. Por quê? Porque eu não quero ficar longe dele todos os dias, pelo menos por enquanto, quando ele é pequeno. Então, eu consigo trabalhar 3 vezes por semana e 2, uma estudar e outra ficar integralmente com ele, assim. Mas porque me faz bem. Então, eu acho que se eu tiver com ele lá meio de saco cheio, é melhor não estar, né? Coitado. Mas, ainda é difícil, assim, porque eu não consigo estudar. E esses dias que eu tive insights também, assim, de autocuidado. Quem é muito cuidador, que somos nós, né? A gente tem dificuldade de cuidar da gente. A gente cuida muito bem dos outros, né? Mas agora o autocuidado, tipo, fazer atividade física, pra mim virou... Que também tá relacionado aos outros. Mas, assim, como é que eu vou pedir uma coisa pra você se eu não faço igual, sabe? Eu acho que isso a gente profissional da área de saúde tem uma tendência a pedir pro paciente fazer, mas a gente não faz da gente. Então, para ser menos demagoga, assim, sabe? Falar, façam isso e eu não faço.
Então, o autocuidado pra mim tá indo nesse aspecto, que querendo ou não também é sobre o outro, mas tô cuidando de mim. E porque me faz muito bem mentalmente, assim, fazer alguma coisa por mim, que é atividade física, no caso, agora, assim. E estudar. Eu me centro muito quando eu estudo. E que é difícil com bebê, né? Sim, imagina. E como é que você faz a divisão de papéis? Eu tenho uma curiosidade, como a gente deixou aberto a conversa, Claro. como que é a relação sendo duas mães, assim? Como que vocês dividem ali? É divisão igual? É por demanda? Como que é a relação como tá sendo a relação do Martim? Porque mesmo vocês já sendo assumidas, falando disso tranquilamente, é novo pra vocês, né? Uma Sim. coisa é vocês terem, de repente, casais que também tem, não sei se vocês Sim. devem ter Sim, no super. círculo de amizade. Mas aí vocês vivendo isso, como que é? A gente tem um grupo de 100 mulheres de Uau. dupla maternidade, que teoricamente viram 50, né? Uhum, Mas 50 sim. famílias, 100 famílias. Então, eu acho que no começo eu tinha muito mais demanda sobre mim, porque só eu amamentei. Ela poderia também, mas ela não quis. Enfim, por diversos fatores. E aí... Mas eu acho que a divisão é mais dividida, digamos assim, sabe? Mas é equalizada, assim. Entendi. Agora, enfim, eu optei por trabalhar menos, mas porque eu quis, assim. Mas tem uma divisão mais... Eu acho que porque as duas quiseram viver a maternidade parecida, sabe? Poderia também a Dani querer não viver uma maternidade mais... menos presente, mas a gente dividiu bem até acho que até 7 meses era só a gente que cuidava dele. Então a gente não tinha rede de apoio. E aí, tipo, de manhã eu ficava, à tarde ela ficava, de manhã eu ficava, à tarde ela ficava. E aí depois a gente teve que ter rede de apoio pra voltar pra vida profissional, assim. Porque a gente quis e porque precisava também financeiramente, né? Eu precisava por mim. Assim. Sim. E a relação do Martim, como é que tá sendo? É muito parecido, assim, é uma delícia, né, ter filho. Eu falo que é muito bom, mas é muito cansativo, né? Eu vejo lá que você coloca, você coloca ali nos desenhos, às vezes eu acabo só passando, assim, eu vejo, não sei, me dá a impressão que você coloca muito o que você tá vivendo ali, né? De uma forma, ser instrutivo. Aí tinha uma foto de você dormindo, assim, quase caindo da cama e ele no meio, e aí você fala sobre isso, né? E aí você mostrando uma foto sua, tipo, toda... Não que tenha como você ficar acabada, mas, tipo, vida real, expectativa e realidade, assim, sabe? Você mostra muito isso, né? Para as pessoas verem como que é esse universo, né? Do ser mãe agora. É porque não tem uma rotina real, né? Assim, você acha que o bebê, assim, vai dormir todo dia 12 horas? Não vai, né? Tem um dia que dorme das 6, sei lá, 7 às 7, tem dia que dorme das 7 e acorda às 5. E aí você tem que se adaptar na rotina deles, assim. Então, acho que é por isso até que eu resolvi trabalhar menos. No começo, agora já estava um pouco voltando, mas também para eu conseguir me recompor, né? Porque é super cansativo, né? Sim. Mas vai crescendo e vai ficando um pouco mais fácil, né? Sim. E dizem que com 3 anos melhora muito. E vocês querem ter mais um? Boa pergunta. Tem que me perguntar daqui a um tempo. Hoje... Hoje a resposta não, a gente queria... Agora, hoje, por enquanto, não. Mas talvez mais pra frente, sim. Sim, que tem o relógio biológico, né? É, verdade. Que eu acho que é mais relacionado ao cansaço da gente do que... enfim, nossa biologia, de fato. Ótimo. Vamos falar um pouquinho da Laura agora como uma facilitadora, né? Você acabou se tornando uma pessoa que começou a ir para a área dos profissionais. Não sei se isso também... Não sei quando começou isso. Começou agora? Vem de antes? De você começar a dar curso, mentorias, workshops para profissionais da área da saúde. Na pandemia. Foi na pandemia isso? O que aconteceu foi que quando veio a pandemia, eu falei, ferrou, né? Como é que eu vou fazer para trabalhar? Porque no começo fechou totalmente, né? E meu consultório eu tinha abri em agosto, teoricamente, mas na verdade eu só abri em janeiro. É verdade, e a pandemia tinha acabado começou de em março. Eu Aí lembro falei, disso. Eu tava atendendo no consultório, eu falei, agora eu tenho a conta do consultório para pagar. E aí eu tava fazendo bastante curso online já. E aí eu comecei a desenvolver comandos, assim, sabe?
pra saber se você tava contraindo assoalho ou não, e perguntas. E aí eu comecei a conectar as coisas e falei, putz, olha, isso tá fazendo sentido, as pessoas estão melhorando. Então eu comecei a dar workshop baseado nisso. Nessas coisas que eu tava fazendo online estavam funcionando. Porque eu fiz só online, né? Não fiz nenhum presencial. Não, mas antes disso você já tinha dado algumas palestras voltadas para profissionais, você era convidada. Sim, super. Que foi onde eu até já fui ali como uma pessoa que estava ali no Movergu. Você deu aula prática. Lá no congresso da Cefisa você palestrou, trazendo os estudos científicos. Isso foi porque as pessoas foram te convidando? Não foi uma coisa que você buscou? Foram as pessoas que foram me convidando. Por conta de você falar de um assunto mais nichado, as pessoas foram te chamando. Não foi uma coisa, vou me preparar para virar uma pessoa que trabalha com profissionais. Não foi isso? Não, foi por conta, acho que até da Unifesp, que eu fiquei 10 anos lá no setor de ginecologia do esporte. Aí foi a GG e o Felipe Tadiello que montaram esse congresso que eu fui convidada para eles. E aí o Movergu foi por causa da Ana, mas que a gente se conheceu Vocês deram alguns workshops juntas, em parcerias, não foi? Mas eu acho que tudo foi... O boom mesmo e a empurrada foi a pandemia. Porque facilitou essa coisa do online, né? Então, de você poder dar mais informações para mais pessoas ao mesmo tempo. E aí eu acho que eu fiz 6, sei lá, alguma coisa assim, 6 turmas. Mas com a Ana, eu fiz 2 com a Ana ou 3 com a Ana. E com a Anne, que eu fiz mais 2 ou 3 também. Então foram... Eu devo ter dado uns 15. Uau! Eu acho que bastante foi coisa. Eu acho que foi por aí. Bastante. E hoje você, pensando no que você faz, né? Você tem os seus atendimentos, que tanto é presencial no seu consultório, como você também continua fazendo os atendimentos online. Sim. Porque agora você viu que é possível, então quem quiser fazer um atendimento com você pode ser pessoa de qualquer lugar do mundo, né? Então isso facilita muito, né? Facilita, mas claro que o presencial sempre vai ser melhor, né? Então, eu atendo bastante gente da China, da Europa, é interessante, né? Mas brasileiros que moram lá? Uau! Mas, claro que se eu puder te ver, faz muito mais sentido, porque às vezes eu consegui desenvolver um checklist que dá para ter uma ideia, mas claro que não é exato, né? Nem ao vivo também pode ser exato. Então, às vezes, a expectativa não vai ser muito igual à realidade. Então, assim, a realidade do presencial é muito melhor, mas o online tem funcionado muito e eu ainda tendo. Prefiro presencial se a pessoa puder, mas se não der... Não é um fator que limita, que de repente a pessoa quer fazer com a Laura e fim, né? Ela te segue e ela confia em você e ela quer fazer com você. Nem que seja para ser um primeiro contato, para quem sabe ela procurar um profissional na região, né? E tem tido bastante resultado bom. Graças, mas claro que vai ter um não tão bom, mas a maioria é bom. Então, meio que você foi trabalhar com o profissional meio que por acaso, assim, não foi uma coisa obstinada, assim, quero fazer isso, rolou. E hoje, o que você prefere? O profissional ou a pessoa do dia a dia? Boa, você falando aqui, sabe que eu sempre quis desenvolver um método meu, assim, eu falava, não, eu vou desenvolver. Não sabia. Agora que você tá falando... Então, eu tinha esquecido. Que bom que você tá falando isso. Eu sempre quis, mas... A gente pode conversar. Porque, aliás, você já conversou comigo sobre Fê... Total, porque agora eu acho que agora vai. E aí também agora que o Martin já tá com mais de um ano. Sim, a gente falou isso durante a sua gestação. Sim. A gente conversou um pouquinho. Depois vamos marcar um café? Sim, total. E agora, enfim, no pós-parto também a gente fica com a cabeça doida, né? Depois que melhora. Não, pós-parto, pandemia, total. Tanta readaptação, loucura, total, né? Então, eu pensava, mas isso vinha e voltava. E vinha embora, porque não tinha uma coisa concreta, assim. Tá. Agora que eu acho que eu conseguia isso, juntar os ingredientes e fazer uma receita de bolo, que óbvio que não é uma receita, assim, mas que faz sentido, sabe? Que eu vejo que na prática faz sentido e eu não inventei nada, né? Então, eu falo que hoje em dia a gente não inventa nada, né? A gente soma coisas e vivências e faz conexões. Então, claro que tem coisas que são minhas, mas tem muita coisa que a Daiane Lee fala, que a Divo Miller fala, que... Mas eu vejo assim, né? O que é um método? É uma pessoa que liga os pontos. Isso. Você liga os pontos e tá tudo bem. Total. Né? Junta com a sua experiência. Você fez várias vivências, você fez vários cursos. E aí, baseado nisso, junto à aplicação prática e toda a sua alma, toda as suas características, que você é uma pessoa, eu sou uma outra pessoa. Sim.
E aí aquilo dá uma receita da Laura, do bolo da Laura. Eu não vejo problema nenhum, ainda tem muita gente que tem esse medo de falar de receita de bolo, só que precisa partir de um ponto ali que você fala, ó, esse caminho aqui, ele vai ser mais seguro no começo. Segue ele, porque esse aqui eu fiz várias vezes e deu mais certo. Então, tem lá a receita do bolo de cenoura, ó. Ih, Rafa, acho que desgrudou ali, ó. Nossas gambiarra. Vê se tá pegando. Se não tiver... Não, se não tiver, deixa. Só pra te avisar. Aquela hora começou a olhar assim. Não tem problema, tá? Isso aqui vai sem corte, assim mesmo. Tipo, vida louca. Gente, aqui é uma casa empresa, né? Que a gente faz umas gambiarra... Tá bonito, a gente deixa o cenário... Mas às vezes dá uma soltada nos Paranauê. Tá tudo certo. Não, mas tá vamos melhorar esse cenário, né, Rafael? O pessoal tá reclamando da minha jarrinha azul. Mas, pô, já me apeguei minha jarrinha azul. Então... Um pouquinho de melhora. Até perdi. Onde que eu tava, Rafael? Tava falando do que eu tava falando? Da receita de bolo. Da receita de bolo. Então, as pessoas falam muito mal do negócio da receita de bolo, né? Mas tem que ter um ponto de partida. A gente, como facilitador para profissionais, você tem que começar de um ponto. Você querer já ensinar raciocínio sem antes dar uma receita? Não dá, porque primeiro você ensina a receita, depois, vamos colocar esse temperinho aqui, vamos colocar esse... Vamos aumentar o fermento, vamos diminuir o não sei o quê, e por aí vai. Então, acho genial, acho que tava faltando você fazer isso mesmo, né? Pra realmente dar uma direção. É um assunto que cada vez vai vir mais à tona. Eu acho que com a pandemia, a questão da saúde, ela foi mais valorizada, né? Por mais que a gente passou por vários percalços, os profissionais da saúde que souberam se reinventar na forma de se comunicar, de se posicionar, não passaram tanto perrengue, assim. Né? A gente conseguiu, ali no começo foi desafiador, mas as pessoas também aprenderam a valorizar, de que ou eu cuido da minha saúde, ou eu estou fadado a envelhecer de uma forma disfuncional, né? E, enfim, então as pessoas aprenderam que são escolhas também, né? E não adianta você ficar reclamando e terceirizando. Total. Né? Então, acredito que você informando isso do jeito que você informa, que é tão mais simples, e assim, eu já ouvi você falar várias vezes. Você está cada vez melhor, assim, falando. Então, acredito que esse é o caminho para você inspirar mais profissionais para eles conseguirem usar a sua visão e ajudar mais gente. No fim, é por isso, né, que as coisas acontecem. Né? Então, acho que o ponto principal é esse. Que bom. E eu acho que também eu tento, que eu penso muito, né, enfim, eu penso assoalho pélvico 24 horas por dia, mas eu acho que tem que tornar as coisas leves, sabe? Leves. E eu acho que essa parte da sexualidade, querendo ou não, você mexe com assoalho pélvico, você mexe com sexualidade. Já tem um peso só de ser aonde é. Sim. E tem uma coisa de... Eu acho que muitas relações interpessoais de relacionamento casal, terapêutico, tá baseada no medo. Então, por exemplo, ou você faz exercício de assoalho pélvico, ou sua bexiga vai cair. Cara, eu não acredito nisso, assim, sabe? De você levar o medo pra mulher pra conseguir. Então... Eu acho que a gente tem que tornar esse assunto leve. E eu vejo muito denso e pesado. E é isso. Se você não fizer exercício de assoalho pélvico, você vai ficar uma velha usando fraldas. O que a gente tá passando, sabe? Para as pessoas, assim. E eu não acredito mesmo, assim, em fazer exercício de assoalho pélvico o resto da vida. Tipo, eu acredito em... conscientizar, né? E conectar, então, assim, depois... Qualquer processo de reabilitação é assim. É que a gente esquece que o assoalho é um músculo, mas como outro do corpo. Mas quando você machucou o joelho, você vai, faz físio, depois você manda para um educador físico e a pessoa vai viver a vida, né? Físio para o joelho específico e vai viver a vida. O assoalho é a mesma coisa. Então, né, pensando nisso como um músculo como corpo, então faz fisiopélvica comigo por um tempo e depois vai fazer Move Flow, que é Segue incrível. sua vida, né? Sim. Mas é isso, né? Eu acho que... E é isso que eu mais desejo mesmo, sabe? Tipo, porque senão vira mais uma função sobre as mulheres. Então você tem que fazer exercício de assoalho o resto da vida e a gente já tem muita função, né? Nem se fala, Laura. Então, muito legal você falar disso, porque realmente... Até eu falei disso com o Johannes, né? A coisa do treinar a fáscia. Pô, se tá no seu corpo, né? É porque tem uma importância. Se você tem assoalho pélvico, é porque tem uma importância. Tudo no nosso corpo tem uma importância. E acredito que é o conscientizar do máximo do que você puder dentro de você mesmo. É autoconhecimento, né?
para que você possa ter uma vida melhor, mais saudável, é qualidade de vida isso, né? E até mesmo você falou da parte sexual, como ainda é um tabu de falar dessas coisas. Sim. E tem muita gente, homem e mulher, eu sei porque às vezes eu converso com meu marido sobre coisas, eu faço perguntar, o pessoal comenta, os meninos comentam disso, e aí ele me fala. Tem muita coisa que está relacionada ali, né, com essa região e que é um tabu ainda, né? Então é o informar, né, para que as pessoas possam saber até em que momento procurar um profissional e saber que tem profissionais que são especializados nisso, isso é fundamental. Então, espero que você fale com mais gente, que você capacite mais pessoas para isso, né? Sim. Então, você tem um workshop, né, que você tá comercializando nesse momento, talvez tenha gente que veja depois, mas sempre no seu Instagram você informa o que tá acontecendo. Hoje é um workshop, mas pra frente pode ser um curso de um método. Ia ser bom. Tipo... por enquanto é um workshop. Método de la Negra? Eu até tava pensando no nome, mas não sei se pega muito. De la Negra? Não sei, tipo... É que o seu nome não escreve... O de la não é tão fácil de escrever, mas... Tem que pensar no nome. Podia ter alguma coisa com o seu nome, que seu nome é forte, né? É forte. Pensa nisso que vai ser legal. Eu vou pensar. Então, hoje é um workshop, né? Que ele é online, ele tem 3 horas. Não é isso? Tem 3 horas e é para profissional do movimento. Então, a ideia é, tipo, botar uma chaminha, assim, sabe? Para as pessoas pensarem, e é isso, eu falo sobre como ativar o assoalho pélvico de outra maneira. Então, você não vai aprender exercício de contrair e relaxar no meu workshop. Você vai aprender isso, tipo... Será que o assoalho pélvico levantador do ânus não tem uma outra função? Assim? Será que o que a gente está fazendo com ele é o ideal, assim, é a melhor forma? Então eu falo que tem que ir com a mente aberta. Com a mente aberta, a coluna ereta e o coração tranquilo. Pra você estar, tipo... E não precisa ter conhecimento prévio, nem de fáscia, nem de assoalho pélvico propriamente. É para qualquer nível de profissional. Mas é bom ter... Eu não vou aprofundar em fáscia, por exemplo, mas é legal ter uma ideia do que é o assoalho pélvico, assim, tipo... Como eu não vou passar exercício específico, eu não vou estar ensinando coisa que a pessoa não vai saber, mas eu falo das relações. Mas é importante saber um pouco sobre o corpo. O mínimo. Exatamente. Tá, entendi. Mas você não aborda muito o tema fáscia do assoalho pélvico, propriamente dito, nesse ainda? Eu falo das conexões, mas eu não falo por exemplo, eu não vou falar sobre... a fáscia de uma forma mais profunda, digamos assim, sabe? Tipo, eu falo sobre as conexões, sobre a linha profunda anterior. Esse vai ser o workshop 2. Eu já tô querendo criar a prateleira de produtos dela. Eu te chamo pra você falar. Vamos fazer já. Já tô vendo várias coisas pra você fazer, Laura. Não sei se foi muito bom você vir aqui, sentar na minha mesa, pra gente, né? Botar o papo em dia, porque dá pra fazer muita coisa, assim. Sim, eu vejo muitos campos, assim, que você pode atuar, de repente, algo que informe mais o público final mesmo, né? Talvez. Sim, eu tenho vontade. Enfim, para deixar mais democratizado para a população leiga, né? Sim. Até mesmo o conhecimento da face, mas quando você fala em saúde da mulher é muito mais palpável, né? Que aí entra realmente uma coisa que já é um pouco mais falada do que o assunto face. E a partir daí falar de face, né? Não é isso que viria primeiro. Mas dá para fazer muita coisa e... Você tá falando, eu tô aqui. Eu já... eu tô colocando pilha nela, gente. Ela fala assim, ela vai embora agora, eu vou falar assim, nossa senhora, já vai começar a pensar em um monte de coisa que ela vai... cabeça mil. Laura, curtiu o papo? Muito, a gente falou de rápido. tudo. Rafa, você tem alguma pergunta sobre assoalho pélvico? Não, sobre assoalho pélvico, não. O Rafael Rodrigo, ele é tipo Lombardi. É importante falar, homens, vocês têm assoalho pélvico, né? Eu só conheço um especialista em face do assoalho pélvico masculino. Quem? Você não conhece? Não sei, talvez. Eu não sei o sobrenome dele, mas é um Mauro. Sei, super. Mauro é Barbosa? Sim, que ele tá no Rio, né? Isso. Super, Sim, ele fez a formação do Move Flow também. Que legal. Tem muito fisioterapeuta pélvico que já fez, alguns, né, que, enfim... Sim. Acha que eu tô lá conflitando com as ideias. E eu nem entro muito, né, nesse papo. Tem uma mentoria sua no meu curso, né? Então, pessoal, tem que tá com dúvida?
Você precisa regravar. É. Bom você falar disso, já vou marcar, tá? Vamos. Mas eu falo, ó, assiste a mentoria da Laura, se tiver dúvida, pode falar lá em meu nome, falar, ó, assisti sua mentoria no Movie Flow, quero tirar uma dúvida. Boa. Porque eu acho que tem que cada um estar no seu lugar, né? E também é importante, homens, Sim. vocês também podem ter algumas questões de assoalho pélvico, né? Que é importante. Até foi bom falar dele, eu vou convidar ele para vir fazer aqui, que acho que é legal falar desse assunto, né? Porque é de utilidade pública mesmo, né? Até vão alguns homens no meu Instagram e perguntam: isso tudo que você fala pra mulher serve pra homem? Eu falo, serve. Mas claro, se tiver alguém que é especialista, é óbvio que é muito mais importante. Sim. Chama ele, vai ser incrível. Sim, vai mesmo, vai ser incrível. Ele é bom. Vai ser incrível. Então, já que não temos mais nenhuma dúvida sobre assoalho pélvico dessa vez, Rafael vai se soltar na próxima para fazer perguntas de assoalho pélvico. Eu tenho mais conhecimento de causa, entendeu? Esse é, finalmente trouxe você para falar de um assunto que você não manja muito. Que o Rafael Rodrigo manja pra caramba. Um dia tem que fazer um com ele. Ele pode dar um curso de fáscia. Por trás das câmeras na frente. Tem muita coisa pra você falar. Mas é um tema que foi mais específico hoje. Foi mais específico. Muito bom. Laura, muito obrigada por ter participado. Adorei. Eu poderia até falar mais, mas eu sei que você tá com horário hoje. Sim. Com certeza você é uma pessoa que vai voltar pra gente falar de outros assuntos. Quem sabe depois falar do seu método. Que a gente vai desenvolver. Vamos, adorei. Vamos. E, poxa, eu desejo que você seja muito, muito conhecida, porque esse assunto precisa ser mais acessível, mais popular. A sua linguagem, assim, tá cada vez mais simples. Eu acho que esse que é o caminho, deixar tudo simples para que as pessoas tenham esse conhecimento. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por essa nova fase onde você fala abertamente da sua sexualidade. Isso é muito importante. Sim. Você não tem ideia desse impacto, né, para os dias de hoje. E também esse papel de não romantizar a gestação e nem a maternidade, nem nada que você vivencia. Acho que o seu Instagram é o que você é. Né? Eu que tive a oportunidade de conhecer um pouquinho pelos bastidores, é você. Então, pessoas que são verdadeiras, que você faz aquilo genuinamente, né? Com certeza você vai muito longe. Muito obrigada, adorei. Obrigada Laura. É um prazer, eu gosto muito do seu trabalho, você sabe tanto que você cuidou de mim. Obrigada, foi um prazer enorme, obrigada. Prazer também, vou estar aqui quando você quiser. Tá bom. Gente, esse foi mais um FeFlow Podcast com um assunto que é de saúde pública, então compartilhe com quem você acredita que precisa saber, né, dessa área, conhecer também todas essas outras facetas da Laura, essas inspirações, esse universo que ela vive, que realmente a gente precisa tá inserido, tem que entender e realmente vai fazer com que a gente se una mais, né? E, enfim, e vamos compartilhar essa informação. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo FeFlow.